Universidade Federal de São Paulo. Introdução à programação com linguagem Python. Tema: métodos de lista. Nesse vídeo, iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre listas, demonstrando o funcionamento de alguns de seus métodos, como append, que adiciona um novo elemento ao fim da lista, insert, que adiciona um novo elemento à posição desejada na lista, count, que contabiliza quantas vezes um determinado objeto aparece na estrutura, index, que indica a posição a qual um objeto está na lista, pop, que remove o último elemento da lista, ou o elemento da posição em que foi determinado, remove, que remove um determinado elemento, reverse, que inverte a ordem de elementos na estrutura, sort, que ordena a lista, e também iremos mostrar como realizar a junção de duas ou mais listas. No Python, o tipo de dados lista é definido e representado através dos colchetes. Sendo assim, podemos criar uma lista vazia utilizando um par de colchetes em branco. De forma similar, podemos criar uma lista que já contém elementos, adicionando esses elementos dentro do colchete, separado por vírgula. Podemos atribuir a nossa lista a uma variável. Para conhecermos todos os métodos que podemos chamar a partir da nossa instância da lista L, utilizamos a função dir. Perceba que ela irá listar todos os métodos a partir da nossa lista. O primeiro método que iremos trabalhar é o método append, que adiciona um objeto ao final da lista. Lembrando que, como as listas são heterogêneas, esse objeto pode ser de qualquer tipo. Vamos adicionar em nossa lista L um objeto do tipo inteiro, com valor 10. Agora, vamos adicionar em nossa lista objetos de tipos diferentes, aproveitando a heterogeneidade da nossa lista, como strings. Inclusive, adicionar uma lista dentro de outra lista. A lista interna poderia ser iterada através de um for duplo, por exemplo. O método append da classe list sempre irá adicionar ao final da lista. Caso você precise adicionar em outra posição, será necessário o uso de um outro método, o método insert. O insert espera obrigatoriamente dois parâmetros. O primeiro, o índice, e depois o objeto a ser inserido. Podemos assim inserir um objeto do tipo int em nossa lista L, na posição 1. Lembrando que as posições começam do valor 0. No caso de querermos saber qual é a quantidade de vezes que um determinado elemento aparece em nossa lista, devemos utilizar o método count, que retorna o número de ocorrências do elemento dado. Caso o elemento não esteja presente na lista no momento da contagem, o método retorna 0. O método count espera receber o objeto que desejamos contar como parâmetro, um objeto de qualquer tipo. No caso de querermos saber em que posição na nossa lista encontra-se um determinado objeto, devemos utilizar o método index, que recebe como parâmetro o objeto que você está procurando e retorna o índice, ou seja, a posição desse objeto dentro da nossa lista. Podemos trabalhar com offsets, intervalo de trabalho, caso seja necessário buscar em nossa lista um determinado objeto. Porém, queremos procurar esse objeto apenas a partir de uma determinada posição. Podemos indicar essa posição como segundo parâmetro.
caso seja necessário indicarmos uma posição máxima dentro do nosso intervalo, limitando assim o nosso espaço de busca. Definimos esse valor máximo no terceiro parâmetro do método index. Para remover o último elemento de uma lista, utiliza-se o método pop. O nome faz referência a uma função típica do tipo de dado pilha. Não é necessário passarmos nenhum parâmetro para o método pop. Por padrão, ele sempre irá remover o último elemento. Porém, se o caso for a remoção de um objeto que não está na última posição, faça necessária a passagem da posição desse objeto para o método pop. Caso a posição informada pelo parâmetro dentro do método pop não exista, é retornado um erro chamado indexError. Para criarmos o tipo de dado pilha, em Python é simples. É só usar o método append para adicionar ao final da lista e o método pop para remover do final da lista. Se você quer remover um objeto, porém você não sabe qual é a posição desse objeto da lista, e não quer gastar tempo computacional utilizando a função index para depois passar o retorno para a função pop, então você deve usar o método remove, que recebe como parâmetro não a posição do objeto, mas o objeto propriamente dito. Caso o objeto informado não esteja na lista, é retornado um erro. É simples inverter a ordem de uma lista em Python. Devemos apenas utilizar o método reverse, que age diretamente em cima da lista e não recebe parâmetro. Quando a questão é ordenar uma lista embaralhada, o Python tem funções prontas para ajudar nessa questão. O método sort vem para resolver esse problema rapidamente. Basta executar. Observe que a função sort não retorna nada, porém ela age diretamente na instância da lista, modificando as posições. Dessa maneira, após a execução da instrução sort, a nossa lista encontra-se inteiramente ordenada, como podemos ver. É comum a necessidade de somarmos duas listas ou mais, ou seja, fazer um processo de união entre essas listas, resultando em uma única lista com todos os elementos. Podemos fazer essa união utilizando o operador mais, pois a classe list implementa o método mágico add, que permite que façamos adição entre listas diretamente dessa maneira. Podemos também utilizar o método de lista chamado extend, que serve para o mesmo propósito, como segue. Nesse ponto, temos a união das duas listas em uma.